Podemos dizer assim que é o maior convite que Jesus fez dentro da Bíblia para toda a humanidade, desde quando ele veio na terra, e também serve para os nossos dias de hoje. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. O pastor já pregou uma parte sobre esse texto e eu não consegui terminar, né? Então, o pastor hoje está finalizando e passa a dizer: esse convite estende exatamente para toda a humanidade que está passando por pressão, que está cansado, que está sobrecarregado em todos os sentidos, mental, físico e espiritual. Veja que Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Partear só até aí, meus irmãos. Nota-se que Jesus, ele te faz um convite. Ele te chama ao se sentir nessa situação. E hoje, meus irmãos, o mundo nos oprime numa tal situação que muitas pessoas buscam alternativas para que elas saiam dessas pressões através de remédios antidepressivos e, infelizmente, às vezes acabam tirando as suas próprias vidas. Eu tenho certeza que os irmãos já tiveram alguma história ou têm alguma história para contar de pessoas que acabaram tirando as suas próprias vidas, porque desconsideram esse convite de Jesus. E vamos entender verdadeiramente que somente Ele, somente o Filho de Deus, que tem o remédio, a cura verdadeira para nossas almas. Mas ninguém. O pastor separando hoje essa matéria, e aí eu comecei a lembrar sobre a vida de Jesus, tentando enxergar, sem abrir a Bíblia Sagrada, sem lá pesquisar. Eu falei assim: quem se achegou a Jesus e foi até Ele e correu com um grande fardo e foi aliviado? E eu fiquei pensei em algumas curas, né? Tinha ali o cego Bartimeu, paralíticos, leprosos, endemoniados e tudo mais. Mas eu queria pegar uma pessoa em especial que correu atrás de Jesus, da mesma forma que Jesus fala: vem para mim, todos vocês que estão com esse peso. E o pastor lembrou justamente daquela mulher. Então vamos ler, vou contar. Vamos ler na Bíblia, Lucas capítulo 8, 43 até 45. Esse acontecimento, ele deixa um grande exemplo na Bíblia, que devemos ter fé, e que, por mais que a nossa situação às vezes pareça ser impossível, pela nossa fé em Jesus, e se a gente for até Ele, meus irmãos, conseguiremos vencer qualquer problema. Vamos acompanhar essa história. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos, e gastara com todos os médicos suas finanças, e por nenhum pudera ser curada. Tenta imaginar, meus irmãos. Vamos tentar imaginar. A mulher gastou tudo o que tinha para ser curada dentro de 12 anos. Chegando por trás dele, de Jesus, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? É interessante Jesus perguntar no meio daquela multidão, porque Jesus, onde passava, arrastava multidões. É difícil imaginar Jesus passar e a gente ficar dentro de casa, né? Ou pelo menos não sair lá no portão para ver o que está acontecendo. Então nota-se que a multidão seguia a Jesus. E Jesus perguntou: ué, quem me tocou? E a gente imagina quantas pessoas estavam ao redor dele. Muitas pessoas queriam tocar nele, né? Até nós, né? Uma oportunidade andando com Jesus ali do lado, né? A gente gostaria de tocar nele. E negando todos, Pedro disse: os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e oprime, e dizes: quem é que me tocou, mestre? Pedro falando assim para Jesus: Senhor, olha essa multidão ao seu redor, todo mundo te toca, todo mundo te oprime, e o Senhor pergunta: quem te tocou?
E disse Jesus, alguém me tocou. Ou seja, Jesus disse, alguém me tocou diferente. Porque bem conheci que de mim saiu poder. 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se, e declarou diante de todo o povo a causa, o porquê lhe havia tocado. Então ela disse para todo mundo aquela situação para Jesus, o que ela havia passado, o que ela estava passando, 12 anos, e ela, ao tocar em Jesus, ela foi curada. E aí Jesus diz, filha, tende bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha que maravilhoso. Irmãos, mas para que isso acontecesse, ela teve que ir até Jesus. Ela não ficou em casa, ela não ficou ali meditando. Eu já tive 12 anos de frustração, gastei todas as minhas reservas, tudo o que eu tinha, o que eu não tinha. Não, ela foi até Jesus com a sua fé, e a sua fé acabou salvando ela. São 12 anos de fluxo contínuo de sangue, né? As mulheres sabem bem isso, né? As mulheres às vezes ficam uma semana, já fica difícil ficar do lado, né? Então imagine 12 anos. Então vem mostrando para a gente essa passagem, que para ela ter um resultado maravilhoso e ela ter sido curada, ela teve que ir até Jesus. E é esse mesmo convite que Jesus faz para a gente hoje. Hoje o mundo nos oprime. Viver hoje nesse sistema não está fácil. As coisas mudam da noite para o dia, troca de governo. Se um país entra em guerra lá fora, todos os países acabam pagando. Então o mundo está em conflito. Temos que ir até Jesus para que Ele possa aliviar o nosso fardo. E esse é o convite verdadeiro que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos faz. Irmãos, todos nós enfrentamos momentos de cansado, opressão na vida. As preocupações, as lutas espirituais, os desafios diários, muitas vezes nos sobrecarregam. Não é verdade? Hein, igreja? Amém. Não se sentimos sobrecarregados? Muitos, né? Não esqueçam desse texto, Mateus capítulo 11, versículo 28. E é o convite que Jesus faz a todos nós. E Ele como médico principal, Ele é o médico principal para as nossas vidas. Não esqueça disso. Jesus nos oferece um convite único: entregar os nossos fardos a Ele e experimentar o descanso que só Ele pode nos proporcionar. Este versículo não é apenas uma promessa de conforto, meus irmãos, mas um chamado para um relacionamento transformador com o Salvador. A pergunta que o pastor faz para todos vocês: vocês estão dispostos a ir até Jesus no momento de fraqueza, sofrimento, cansaço? Estão dispostos, igreja? Temos que se esforçar e ir até Ele. O pastor, embora eu falei assim, em pormenores, gradativamente, mas no projeto dessa igreja, na construção, o pastor passou por muitas situações difíceis. Demais. E não foi fácil para concluí-la. E posso dizer para você que às vezes deu momentos de desânimo, né? Até eu cheguei ao ponto de querer desanimar. Com o tempo vou voltando. E sempre lembrando desse texto, se eu falar para vocês que eu não fui só uma vez nos braços de Jesus, eu vou estar mentindo. Eu fui muitas vezes no braço dele. E Ele aliviou meu fardo. Muitas vezes. A construção foi mais de 1 ano e meio. Não foi fácil. A importância da gente ter o conhecimento da palavra de Deus, porque nas situações de dificuldade, de opressão e do ataque do inimigo na nossa vida,
O que vai sobrar para você? Meus irmãos, é só o seu conhecimento na hora. E se você souber usar, você tem grandes possibilidades de você sair vencedor. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades que lutam, batalham, querendo destruir cada servo de Deus que proferem e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: se perseguiram a mim, que eu sou filho de Deus, vocês todos serão perseguidos. E essas palavras foram proferidas para os apóstolos que estavam com ele. Mas ele diz: coragem, meus irmãos, coragem. Eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Amém, igreja? Amém. Vamos falar agora sobre o chamado de Jesus: vinde a mim. O nosso Senhor e Salvador, ele não aponta uma religião, nem regras e nem tradições. Mas em especial, ele chama cada um de nós diretamente para ele. Isso demonstra que o alívio e o descanso estão ligados à pessoa dele, Jesus, não a sistemas ou esforços humanos. O ser humano, às vezes, principalmente quando eu falo, a falta de conhecimento faz com que a gente tenhamos grandes chances e oportunidades de falhar. Devemos entender que a solução para nossas cargas não está mais em esforços ou independência, mas um relacionamento íntimo com Jesus. Irmãos, eu já passei por situação de doença que só estava eu e Deus, mais ninguém. Não tinha ninguém do meu lado. Eu, Deus e a minha fé, mais ninguém. E eu tive que clamar a Deus. Foram momentos importantes e marcantes que eu tive que ir até Jesus, se direcionar em oração, que marcou ali um momento importante da minha vida, que se Ele não colocasse a mão, eu não estaria aqui hoje. Isso eu quero dizer para vocês, que a relação com Deus, nessas horas de enfermidade, de doenças e calamidades, a sua verdadeira e boa relação com Deus será a única arma que você vai ter para Ele poder parar aquilo que está acontecendo com você. Presta bem atenção. Por isso que nós temos que construir uma verdadeira fé, uma verdadeira amizade com Deus. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos, mas esse dia de amanhã ele pode ser benéfico para você ou não. Mas somente a sua fé e a sua amizade em relação com Deus, nesse momento de dificuldade, de enfermidade, poderá livrar você daquele dia ruim. E isso aconteceu comigo. Não foi uma nem duas, foram 3 vezes. O descanso verdadeiro não é encontrado em nenhum outro lugar, mas em uma pessoa de Jesus. Quando saímos da igreja, a gente tem aquela semana espiritual maravilhosa, e a gente se sente assim com uma paz inexplicável. É como se a gente tivesse feito a lição de casa certinha, né? A gente vem para a igreja, escuta, né, o culto, a palavra de Deus, e você tendo uma relação amorosa com Jesus, você fica em paz, você cria uma paz, você dorme em paz, e a nossa paz não há preço que compre ela. Todos os que estão cansados e oprimidos, segundo o convite de Jesus. O primeiro o pastor falou: vinde a Ele. Agora nós vamos estar falando sobre todos que estão cansados e oprimidos. Quem não está cansado hoje em dia? Quem não está oprimido nesse sistema? As notícias não são muito boas ultimamente, né? O Brasil está quase entrando em guerra com a Venezuela, já está se expandindo para fora. Nunca tivemos uma alimentação tão cara como estamos tendo nos dias de hoje. Você vai com R$100 no mercado, você não compra nada, né?
Isso não é uma opressão dentro de um lar, de uma família? E a gente não vê saída para o governo humano. Mas Jesus estende seu convite a todos, sem distinção de idade, classe ou condição espiritual. E ele reconhece que todos, em algum momento, todos nós, enfrentamos o peso até do pecado, da culpa, das pressões da vida. Nunca pense que o seu fardo é pequeno demais ou grande demais para Jesus. Ele deseja aliviar todos que se achegam a Ele. Irmãos, não importa o tamanho do nosso fardo, Jesus está disposto a carregá-lo com você. Agora nós vamos falar sobre a graça do convite. Eu vos aliviarei. É difícil alguém hoje aliviar nossos fardos, né? Porque você vai falar para a pessoa, ela está com fardo maior que o seu. Você vai saber que a pessoa está com fardo maior que o seu, aí você já dá uma retraída, bicho, eu nem vou falar o meu, né? Aí você vai lá, fala que nem o pastor falou, né? Vai lá à noite, no seu quarto, alivia seu fardo com Jesus. Ajoelha. Ah, meus irmãos, isso funciona. Eu nunca fiquei sem resposta.